Olá, estamos começando mais um 15 na TV aqui pela TV Unimap e hoje, como sempre, nós recebemos Evandro e Eduardo, lá do 15 de Piracicaba. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Valeu, Roberto, um abraço, né? Prazer estar aqui com vocês novamente. Um abraço ao nosso torcedor quinzista, torcedor brasileiro que acompanhou, né, a partida da seleção também, de olho na Copa do Mundo, mas também, claro, sem deixar de acompanhar as notícias do 15 de Piracicaba, com jogos nesse fim de semana pelo Campeonato Paulista, né, categorias de formação, a gente vai falar também sobre isso. É isso aí, Roberto. Destacar realmente a presença do torcedor quinzista na Copa do Mundo. Várias imagens, né, onde aparecem uma bandeira do 15 de Piracicaba lá no estádio onde o Brasil fez a sua estreia na Copa do Mundo. Então é bacana, né? Você vê que realmente o nosso torcedor é tão longe daqui, né, num evento tão importante, o evento mais importante do futebol, do esporte, né, mundial. Tem lá uma bandeira com um símbolo do 15 representando a nossa cidade. Muito gratificante. Foram três, né? Três bandeiras. Se eu não me engano, foram três uma bandeiras. Em cada lado do escanteio e mais uma um pouquinho mais para trás do lugar, né? Parece que tinha até três bandeiras juntas. Então foi bem legal mesmo nessa exibição aí dos quinzistas. Vocês não sabem de quem que é, não descobriram ainda. Tem uma, inclusive, que era parecida com essa que está atrás de você. A gente ainda está procurando saber quem são todos lá. A gente sabe que parece tem um lá que é um fotógrafo, né? Que foi para lá trabalhar na Copa do Mundo e levou uma bandeira do 15, pendurou lá, mas aos poucos a gente vai descobrindo aí o pessoal. Então, se você souber de alguém que está lá, manda foto, né? Manda e até inclusive, né, coloca com a hashtag lá 15 na Copa, né, XV na Copa, que a gente vai caçar essa imagem para publicar nas nossas redes sociais. Então, para a gente começar falando das categorias de formação do 15 de Piracicaba, uma rodada sem derrotas, né? Apesar de 2 empates, o Sub-15 empatou em 1-1 contra o Guarani, o Sub-17 ganhou do Guarani de 2-0 e o Sub-20 empatou também em 1-1 contra o Rio Claro. Foi uma boa rodada, né? Com certeza, mais uma boa rodada, né? No fim de semana a gente vinha só de vitórias, né? Agora mais um sábado sem derrotas e contra adversários de muita qualidade, né? Na parte da manhã o Sub-15 e o 17 contra o Guarani, todos sabem da força do Guarani nas categorias de base, né? Revela inúmeros jogadores e a própria campanha do Guarani mostra isso. O Sub-15 ele liderou durante toda essa primeira fase aí, até diminuiu a diferença agora, né, para o 15, que é o segundo colocado, mas chegou a ser uma diferença bastante grande do Guarani, né? Chegou a abrir bastante para as outras equipes. Então era o time que vinha se sobressaindo nessa chave. E o 15 enfrentou de igual para igual o Guarani, então parabéns para o Rafael Vinícius, o técnico, né, que conseguiu armar a equipe e fazer frente a um adversário ainda mais fora de casa. A se lamentar mais uma vez, né, o gol aos 70 minutos de jogo. Relembrando aqui mais uma vez, Sub-15 são 2 tempos de 35 minutos, então levamos o gol aí no último lance da partida, até conversando com o Rafael hoje na hora do almoço, assim, você fez já meio sem saber, né, o que falar, porque, se eu não me engano, foi a 4ª partida que isso aconteceu, então já era aí para o 15 estar em primeiro lugar do grupo, mas de positivo, realmente um jogo de igual para igual aí contra um forte adversário, lembrando que o 15 saiu na frente com o gol do atacante Daniel, que vem se destacando também, foi o 5º gol dele no Campeonato Paulista, um atacante canhoto, com poder de finalização muito bom, um repertório diferente, gol de cabeça, então é um atleta aí que vem chamando a atenção e um bom valor aí para a torcida do 15 ficar de olho. Foi ele que fez aquele gol de voleio também na vitória contra o Rio Claro, né? Se eu não me engano, acho que foi ele. Acho que foi sim. Foi ele que fez um gol de voleio, depois uma cobrança por isso que eu falo de falta lateral, né? Foi na área, ele pegou um voleio ali, a bola pingou no chão e encobriu o goleiro, foi um golaço. Por isso que eu falo de repertório, porque ele já fez gols de vários jeitos, né? Foi esse que você citou, ele fez um de cabeça também, que a bola estava saindo dele, ele conseguiu cabecear e tirar do goleiro, outro finalizando de pé esquerdo, tentando colocado, então é um atleta assim que no poder de finalização ele tem chamado bastante atenção e tem sido um dos destaques aí dessa equipe Sub-15. Eu acho que com relação à questão do gol nos últimos minutos, né, a gente fala aqui pela questão também do time profissional do 15 de Piracicaba já ter vivido algumas situações assim, até inclusive a gente lembra aquele do Atlético Sorocaba, né?
Então, a gente fala muito sobre isso, mas eu acho que como a gente já falou também em alguns outros programas, em virtude da idade, né, o poder de concentração aí dos meninos às vezes baixa, né, nos minutos finais. Eu lembro até ano passado, quando o Paulo, né, que é o analista de desempenho do Sub-20 hoje, ele chegou a fazer um levantamento no Campeonato Paulista do ano passado, não só do 15, mas pegou em geral, né, o campeonato, e ele chegou à constatação que vários gols realmente nessa categoria saem nos minutos finais. Às vezes até pela questão física também, os meninos ficam cansados, né, não tem um físico ainda preparado, né, então até na parte física acaba influenciando e os gols saem bastante nos minutos finais, mesmo isso não é uma questão, com certeza, não sei esse ano, mas tenho certeza que não é uma questão que acontece só com o 15 de Piracicaba. E nesse caso específico desse jogo, você enfrenta um líder, né, um Guarani que está jogando em casa, né, a partida foi em Valinhos, né, o Guarani manda os seus jogos da base lá, não no Brinco de Ouro, né, mas é o campo deles, o domínio deles. Então, nesse caso, é compreensível o time visitante estar vencendo o jogo e o time da casa ir partir para a abafa, né, e com tudo para tentar fazer o gol, né, e infelizmente aí no último minuto sofremos esse gol aí. Mas segunda colocação mantida, né? E classificação bem encaminhada. E já o Sub-17 ganhou também do Guarani, né? 2-0. Também outra campanha assim, que merece destaque, né? Parabéns ao Denis Augusto, primeiro trabalho dele aí como profissional do 15, né? Primeiro torneio oficial, né? Participou de um torneio Porto Feliz, mas era um torneio amistoso. Agora o primeiro campeonato oficial, ele que fez uma ótima campanha com a Inter de Limeira no ano passado. Chegou até a terceira fase, se eu não me engano, chegou a vencer o Santos, inclusive. Então, vem fazendo mais um ótimo trabalho aí à frente do 15 de Piracicaba. O Guarani estava um ponto atrás do 15 apenas, né, na terceira posição, o 15 segundo. Então, era um confronto direto, e o Guarani buscava vencer para ultrapassar o 15 na classificação. Mas o 15 conseguiu a vitória, né, abriu 4 pontos para o terceiro colocado, que é o Guarani, e igualou o União Barbarense, que é o primeiro colocado da chave. E só um desastre para tirar o Sub-17 agora da segunda fase, né? Aí entra a questão de saldo de gols, ainda tem os quartos melhores que classificam, então aí a gente já pode dizer que o Sub-17 está virtualmente classificado para a próxima fase da competição. E um fator importante aí que dá para destacar, né, ainda mais, né, nas campanhas do Sub-15 e 17, realmente esse fator decisivo, né, de decisão. Agora, reta final, um confronto importante desse contra o Guarani, e fora de casa, o pessoal mostrou aí que tá bem psicologicamente, né, para decisões como foram estas contra o Guarani. Então, o pessoal está realmente aí de parabéns. Eu conversava antes do jogo, né, para fazer a matéria pré-jogo, tanto com o Rafael quanto com o Denis, e a gente comentava sobre a questão de enfrentar um adversário como o Guarani para você ter um parâmetro de como está a sua equipe, né? Então eu acredito que nesse quesito, como o Du disse, os dois foram aprovados aí, né? Conseguiram fazer frente a um forte adversário e devem seguir firmes aí nessa caminhada aí rumo à segunda fase. Lembrando que os gols, né, da equipe sub-17 do 15, um em cada tempo. No primeiro foi o Ian Silva, lateral direito, que também vem muito bem. O Ian, se eu não me engano, era do sub-15 ainda, já vem há algum tempo na base do 15. E no segundo tempo o atacante Igor foi quem decretou a vitória aí de 2-0. E se eu não me engano, acho que faltam só 2 jogos, né? Ou 2 ou 3 jogos nessa primeira fase, né? São 3 rodadas, mas como o 15 folga em uma delas, são né? 2 jogos. Então são 2 jogos, mais 2 jogos aí para cada equipe terminar essa primeira fase. E depois são novos grupos, né? Novos grupos com 4 equipes, né? Dessa vez com 4 equipes. E uma nova fase, aí começa tudo de novo, né? Nova competição, adversários que não sabem, né? Um pouco desconhecidos, vão ter que correr atrás de informações, mas pensar um pouco de cada vez e terminar bem essa primeira fase, que o objetivo dos dois é manter essa briga pela primeira colocação até o fim da primeira fase, porque mesmo que você não consiga, você consegue manter um ritmo de competição, né, alto até chegar à segunda fase e não perde o foco, né? Não, com certeza, você seguir, quem só quebra um pouco a cabeça também é o pessoal, o Carlão, junto com o Moio, que é o nosso gerente financeiro, que é a parte da logística para essa segunda fase.
como a gente vem sempre dizendo aqui, o Sub-15 e o Sub-17 sempre jogam contra os mesmos adversários na primeira fase, ou seja, no mesmo local. Então a logística de deslocamento para uma cidade quando você joga fora de casa é a mesma para as duas equipes, o que com certeza não acontecerá na segunda fase. O Sub-15 enfrentará determinadas equipes e o Sub-17 enfrentará outras. Então no mesmo dia em que o Sub-15 joga às 9 horas da manhã, por exemplo, em Ribeirão Preto, o Sub-17 pode jogar, por exemplo, em Olímpia. Então é uma logística complicada, a parte financeira também pesa nessa segunda fase. Então nessa hora também a gente destaca, e pede para sempre, a população, todo mundo que puder sempre auxiliar as categorias de formação com 15 de Piracicaba, seja no R$1 da conta do SEMAI, que hoje é até mais de R$1, tem outros valores para você contribuir com as categorias de formação. Então ajude, continue contribuindo, porque vai ser muito importante para o 15 de Piracicaba também nessa segunda fase do Campeonato Paulista. Isso sem contar o Sub-20 que a gente vai falar agora, que Exatamente. Também aí seriam 3, 3 viagens, logísticas aí diferentes, e entra toda essa questão aí que o Du comentou. Exatamente, o Sub-20 empatou com o Rio Claro, em 1-1, continua na quarta colocação, continua na zona de classificação e também acho que são 3 jogos do Sub-20, para encerrar a primeira fase. Exatamente, Sub-20 também aí na zona de classificação, conseguiu um empate fora de casa aí com o Rio Claro, aí ficou mais um gostinho de ter perdido 2 pontos, o 15 saiu na frente com um gol logo no começo do jogo, um gol contra do zagueiro Bahia, do Rio Claro, Mas conversando com o Paulo aí, que o Du já citou, que é quem faz a análise da equipe, ele estava filmando o jogo lá, e ele falou que eles vão até entrar com um pedido na Federação Paulista para rever isso aí, que o gol teria sido do Brasília, que é o zagueiro do 15 Piracicaba. Inclusive o Brasília ele é sub-17 e está jogando no sub-20 como titular, e seria o segundo gol dele já na competição. Isso mostra a integração entre as equipes. E no segundo tempo é um pênalti cometido pelo Guilherme, e o Rio Claro conseguiu o empate em 1-1. De positivo, como você já disse, aí, a quarta colocação, o que mantém o 15 aí na zona de classificação para a segunda fase. Sub-20, como a gente recebeu o Xandão aqui, viu a seriedade com que ele trabalha, com que ele está lutando aí por essa classificação. Então a gente fica aqui na torcida, apesar das dificuldades que vamos ter de logística para a segunda fase, fica aqui a torcida porque realmente o Xandão faz um grande trabalho à frente desse Sub-20. E como o Evandro disse, apesar do gol no último, o gol de empate do Rio Claro, não deixa de ser um bom resultado fora de casa, que mantém a equipe na zona de classificação. E vai abrindo um pouquinho, pouquinho a pouquinho, um pontinho, tá abrindo a Ferroviária. Exatamente. Que está ali na quinta posição, então abriu já mais um ponto para a Ferroviária, e vai indo. A gente tem um confronto direto agora, na próxima quarta-feira. O jogo vai ser na quarta, no dia 20, contra a Inter de Limeira vai ser no Barão, Isso, exatamente. Então, torcedor aí você que está acompanhando a Copa do Mundo, mas dá uma escapadinha também para ver o jogo do Sub-20, do 15 lá no Barão, um dia atípico, geralmente são aos sábados. Dessa vez, a quarta-feira, 3 horas da tarde, é fundamental esse jogo, porque a Inter está à frente do 15 na classificação, e a pontuação é muito próxima. Então, é um choque direto, e uma vitória deixaria o 15 em boas condições de avançar para a segunda fase. Além disso, o torcedor pode acompanhar o Sub-20 alguns atletas que podem figurar na equipe profissional, Então o torcedor já vai se familiarizando com alguns nomes. Já vai conhecendo os nomes dos jogadores para torcer no segundo semestre aí na Copa Paulista, Os próximos jogos então do Sub-15 e Sub-17, que a gente não falou, vai ser contra o Rio Branco, vai ser fora mais uma vez, e no sábado, isso vai ser no sábado mesmo, às 9 e às 11, horário tradicional. Isso, no horário tradicional, o jogo, inclusive, não seria no Décio Vita, mas foi remarcado para o estádio do Rio Branco, lá mesmo, no Décio Vita, em Americana, nos horários aí das 9 e às 11 da manhã. Lembrando que em julho tem uma pausa, que é costumeiro nesse tipo de competição. Se não me engano, são 3 semanas, mas sempre ocorre essa pausa em julho, no período de férias, vamos dizer, dos meninos, lembrando, que esses meninos estudam normalmente, ainda fazem o ensino médio, acho que já é o ensino médio, fundamental é médio,
enfim. E então no mês de julho, que é o mês de férias estudantis, normalmente também o Campeonato Paulista dá essa parada. Lembrando que ainda no caso do 15, né, a imensa maioria é daqui da cidade, mas tem muitas equipes que o garoto fica sem ver a família, né, então acaba sendo um período importante para isso também, para o atleta rever, né, a família. Ainda no sub-20 tem mais atletas de fora, né, sub-15 e sub-17 maioritariamente aqui da cidade mesmo. Para a gente falar um pouco do time profissional do 15, né? Na semana passada foi apresentado o novo gestor de futebol, que é o Diego Cope, né? Ele chegou para ser o gestor do 15, né? Uma posição que era ocupada pelo Beto Souza até esse primeiro semestre, e vai ter a missão, aí, o trabalho de buscar jogadores, né? Como ele falou na coletiva, de preferência a custo zero, né? Que venha por empréstimo, que o 15 não gaste, mas ele vai ter essa função aí no 15. O que vocês podem falar sobre ele, sobre o trabalho dele? Roberto, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que muito tem se falado e muito se falou sobre a parceria, sobre o 15 arrumar uma parceria que tocasse, né, o time nessa Copa Paulista. E o Diego, ele não é uma pessoa, um funcionário, enfim, dessa parceria que o clube fez. Ele foi indicado por esse grupo, por essa empresa que vai estar junto com o 15 de Piracicaba nessa Copa Paulista no segundo semestre. Ele foi uma indicação, então ele não tem um vínculo direto com esta empresa, com este nosso parceiro que vai, juntamente com o 15 de Piracicaba, tocar essa Copa Paulista. Lembrando também ao torcedor que a gestão do futebol continua sendo do 15 de Piracicaba. Para deixar talvez aí um pouco mais claro essa relação da parceria do 15 de Piracicaba, o parceiro sim vai arcar com diversas e as principais despesas que o clube teria nesse segundo semestre. Mas a decisão de contratar um gestor, um treinador e até dos jogadores é em comum acordo, continua sendo feita em comum acordo entre a diretoria do 15 de Piracicaba, o Diego Cope, que é o gestor do 15 de Piracicaba, e também aí pessoas, né, representantes dessa parceria. Então a gestão continua sendo, a palavra final continua sendo do 15 de Piracicaba. Lógico que as nossas decisões agora também passam por uma reflexão em torno de um benefício também para esse parceiro, né? Tem que ser pensado também um retorno, né? Esse parceiro está fazendo um investimento no clube, e a gente também precisa, sim, levar em consideração a opinião desse parceiro. Mas acho que a primeira coisa com relação ao Diego é deixar claro que ele não tem nenhum vínculo com este parceiro, e foi, sim, uma indicação desse parceiro, né? A gente fala bastante parceiro aqui, é uma questão contratual, né? Então a gente ouviu torcedores perguntar quem é parceiro, né? São empresários aí que entraram em acordo com a diretoria do 15 de Piracicaba. O próprio Celso disse na entrevista coletiva que conversou com várias pessoas que manifestaram interesse, né, avaliou várias possibilidades, e dentre dessas possibilidades, né, essa que foi escolhida na visão dele, do Ricardo e dos membros do futebol do 15 de Piracicaba, foi a melhor escolha. E sobre o Diego Cope, né, falando um pouco mais dele, novo ainda, 33 anos, né, trabalhou no CF Hortolândia, né, e nas categorias de base do Bragantino, e ele citou bastante, assim, deu assim, a impressão, né, que a referência dele é o José Carlos Brunoro, né? Não sei se o Du concorda com isso, mas o José Carlos Brunoro é um dirigente muito renomado no meio do futebol, né? O principal destaque dele foi o trabalho do Palmeiras da Parmalat, e diversas outras ações. Então, pelo que a gente vê do Diego, assim, o Brunoro sempre foi meio que o espelho dele, assim, né? O Diego, só se reforçando, você falou que o Diego trabalhou no Servo Hortolândia e no Bragantino, e com o Brunoro ele trabalhou no Desportivo Brasil. Isso, que foi o último clube dele, né, onde ele estava agora. O Desportivo Brasil ficou entre os 4, se eu não me engano. Perdeu a semifinal, né? Perdeu na semifinal do acesso para a Série A2, mas ficou em 4º lugar aí na Série A3. Fez uma campanha de recuperação, inclusive acompanhando eles, começaram com alguns tropeços, aí trocaram de treinador logo no começo do campeonato, e aí tiveram uma arrancada, classificaram para a próxima fase e chegaram até a semifinal da Série A3.
Exatamente. E então, o Diego era o responsável pela montagem e gerenciamento de todo esse time aí do Desportivo Brasil, que também é muito famoso nas categorias de base. Outra questão, né, levantada na coletiva, que o próprio Celso comentou, é a questão do técnico, né? Já tinha uma situação bem encaminhada de um treinador, que a gente não pode revelar, que ele nem chegou, né, a abrir esse nome. Exato. Mas essa situação, segundo o próprio Celso disse na coletiva, chegou uma proposta para esse treinador, né, uma proposta vantajosa, então por isso houve essa indefinição, né? Esse treinador já deveria estar trabalhando já no clube, né, desde esta segunda-feira, então a diretoria aí corre aí contra o tempo para conseguir definir o nome do treinador que comandará o clube na Copa Paulista o quanto antes, né, o que é fundamental no planejamento, na montagem do elenco, que o próprio Diego Cope disse que quer ouvir, né? Precisa do aval do treinador para saber o tipo de atleta que ele quer contar, né? O Diego disse que pretende trazer jogadores novos e que estejam em atividades, né? Em atividade, até para suportar o ritmo aí de uma Copa Paulista que vai ter bastante jogos em sequência. Esse é o perfil que ele deseja trazer de atletas para o 15 de Piracicaba. Falando da preparação do 15 para a Copa Paulista ainda, né? Existe alguma negociação já com alguns jogadores? Como que está a situação? Sim, já tem situações bem encaminhadas, né? Essa semana deve ser uma semana aí de muitas chegadas no 15 de Piracicaba. Então a gente fala aí para o torcedor aí ficar muito atento no nosso Facebook, né? Nas nossas redes sociais aí, porque vários nomes vão pintando ao longo dessa semana, né? Nós temos como prática, até por ser aqui um canal oficial de comunicação do clube, né? A gente só pode trazer nomes depois que a situação está definida, sacramentada e o contrato assinado, né? Então, por isso a gente não pode adiantar todos os nomes, mas vários jogadores já devem chegar essa semana, né? Já que o 15 hoje conta com 5 atletas no seu elenco, né? Sendo que 2 se recuperam de contusão, que são o Luiz Fernando e o André Cunha, mas vários outros devem chegar. O nome que a gente já pode dizer aqui é do Mário Sérgio, lateral direito, né? Se eu não me engano, 26 anos, né? É um atleta com bastante aí bagagem no futebol. O último clube dele é o Alvarenga de Portugal, né? Então tem uma experiência fora do Brasil. Atua na Ferroviária, Joinville, várias outras equipes aí. Então é um atleta que chega muito bem indicado. O Diego já conhecia o trabalho dele, né? Conversando com o Diego, ele já conhecia desde a base o futebol do Mário Sérgio e disse que sempre chamou a atenção. Então, quando surgiu a possibilidade de trazer esse atleta para o clube, ele disse que não pensou 2 vezes. Então, é um jogador aí que chega para reforçar a lateral direita, que já conta com o Danilo Mélega, né? Então, uma posição aí que já vai ganhando o cara no 15 de Piracicaba. E ressaltando também, teve o empréstimo do Rubens Carvalho, né, para o Red Bull, que era atleta. Ele foi emprestado ou foi vendido? Foi emprestado. É uma muito bem lembrado por você, para a gente comentar algumas situações aqui, né, do que a gente estava comentando até de manhã, hoje no clube. O Celso também disse isso na coletiva. Como torcedor, é difícil mesmo você entender. Você vai emprestar um jogador que vai jogar contra a gente, né? Na estreia, no primeiro jogo, né? No primeiro jogo. Então é difícil de entender realmente. E na paixão é complicado, mas tem algumas situações, né, nesse meio do mundo caminho. Do futebol, né? O mundo do futebol, nessa parte de negociações, você precisa realmente, o próprio Celso disse isso, principalmente para o Conselho Deliberativo, quando ele teve aquela reunião onde ele apresentou a parceria, quem seria o nosso parceiro para os conselheiros, e realmente existem alguns momentos que você precisa colocar a razão na frente da emoção. E esse caso do Rubens Carvalho é um exemplo disso. Afinal, é um jogador jovem que tem o seu empresário, né? E a gente sabe que o jogador é movido muito também pelo empresário. Então, o Rubens Carvalho é um jogador que tem contrato com o 15 de Piracicaba até o meio do ano que vem, né? Tinha, exatamente. Tinha, né? Na verdade, exatamente. Ele tinha um contrato com o 15 de Piracicaba até o meio do ano que vem. Ou, portanto, no final deste ano, ele já poderia assinar um contrato com outro clube, sem o 15 ganhar absolutamente nada. Seria um pré-contrato, né?
Exatamente, um pré-contrato com outro clube e até o final do outro seu contrato já poderia vestir a camisa de outro clube. Então o clube optou por fazer esse empréstimo do Rubens Carvalho para o Red Bull, mas antes renovou, né, estendeu o vínculo do Rubens Carvalho com o 15 de Piracicaba até quando que foi? 31 de dezembro de 2021. Exatamente. Então no meio do ano que vem ele poderia sair de graça, né, se não quiser receber nada, e agora está assegurado por contrato como atleta do 15 até o final de dezembro aí de 2021. E foi uma proposta seria difícil, né? Seria difícil, né? Porque se já existe o interesse do Red Bull, e o Red Bull é uma equipe que paga muito mais do que o 15 de Piracicaba, o salário para o jogador, então você já começa a prever algumas coisas, né? Então, se já existe o interesse do Red Bull, o Red Bull oferece um salário muito maior, então ali no final do ano pode ser que o Red Bull entrasse com alguma proposta para o Rubens poderia aceitar e a gente ficaria sem nenhum valor aí. Exatamente, e fica aí também como bacana da situação a valorização dos meninos da base, né? O Rubens tem idade sub-20, ele podia estar jogando no Campeonato Paulista sub-20, né? Então a gente já comentou aqui de alguns jogadores que estão em diversos clubes aí tradicionais do nosso país. O Kaique Mafaldo foi campeão mundial agora sub-17 com o Palmeiras, titular da equipe, ele é ainda ligado ao 15 de Piracicaba, agora o Rubens no Red Bull, né? São 6, 7 atletas, se eu não me engano, Grêmio, Corinthians, né? Então é mais um ponto positivo aí para as nossas equipes das categorias de formação. Lembrando que o Red Bull, né, só da marca todo mundo já sabe, né? Então, Red Bull, ele, além do time aqui no Brasil, tem lá na Alemanha, né, em Leipzig, tem também o Red Bull Salzburg, né, e tem também o Red Bull nos Estados Unidos. Então, é uma equipe muito forte nos bastidores do futebol, o que pode aí facilitar, talvez, uma transferência do Rubens até para uma outra equipe do Red Bull de outro país, o que renderia aí um valor para o 15 de Piracicaba. Ele é um jogador, como o Evandro falou, jovem, né, muito novo e tem muito potencial ainda, né, para crescer na sua posição. Exatamente. E a gente gosta muito do Rubens, né, que é um jogador que convive ali com a gente no dia a dia, assim, muito humilde, assim, simpático, né? Então a gente torce para ele, com exceção no jogo nosso, né? Contra nós, a gente espera que ele não vá bem, mas de resto aí a gente torce pelo sucesso dele, sim, né? É como a gente fala no clube, né? São sementinhas que estão sendo plantadas, né? São esses jogadores aí emprestados em outras equipes. O Bruninho recentemente no Sampaio Corrêa fez 2 gols, né? Acho que faz 2 rodadas. Fez gol na Ponte Preta também, grande Bruninho. O Matheus, que quer fazer um grande campeonato no Vila Nova, o Matheus Pazinato. Então, são as sementinhas aí que o 15 de Piracicaba tá plantando e para colher frutos futuramente. O 15 estreia, então, né, na Copa Paulista, no dia 4 de agosto, contra o Red Bull. Vai ser no Barão, né, o primeiro jogo. É quarta-feira o primeiro jogo? No sábado à tarde. Dia 4. Isso, dia 4 de agosto, né, 4 horas da tarde. Então, a estreia aí quis o destino que a estreia oficial do Rubens, né, caso ele vá para o jogo, seja justamente contra o 15 de Piracicaba e seja no Barão. Só o energético, né? O energético o nosso é melhor, né? Exato. Com isso ele vai perder um pouco lá, mas de brincadeira à parte aí é bom esclarecer essa situação, porque o torcedor que está de fora, né? A primeira impressão que vem na cabeça, até a gente quando fica sabendo, né? No primeiro momento, vai prestar pro Red Bull, vai jogar contra a gente, né? Então são situações aí que a gente entende, né? Até revolta de alguns torcedores e é bom a gente passar uma posição e tentar esclarecer um pouco mais. Para a gente encerrar o nosso programa, o que vocês acharam do Brasil? Primeiro jogo do Brasil contra a Suíça. Olha, foi um resultado que a gente não esperava, né? A animação estava bem forte aqui no Brasil. Eu, particularmente, também, depois do primeiro tempo, achei que teríamos uma vitória um pouco tranquila, né? Mas não foi o que aconteceu. Para mim, houve falta no Miranda, houve pênalti também no Gabriel Jesus. O do Gabriel Jesus, por um bom tempo, eu fiquei em dúvida, né? Se teria sido pênalti ou não, mas vendo melhor um pouco mais o lance, mais vezes, a gente vê que aquele puxão, né? O seguro do jogador, ali, do zagueiro, atrapalhou realmente o Gabriel Jesus, ainda teve uma carga ali embaixo
com a perna esquerda do zagueiro da Suíça. Então, a gente fica revoltado também, né? Principalmente pela não utilização do árbitro de vídeo, né? Pelo sistema VAR, né? O famoso VAR, não foi sequer consultado, né? A gente já fica aí sabendo também que parece que o árbitro de vídeo falou que não foi nada, é complicado, né? A gente fica um pouco revoltado, esperava mais de alguns jogadores, né? Como o próprio Neymar mesmo, né? Que é a grande esperança ainda, né? Do Brasil na Copa do Mundo, não foi tão bem, Gabriel Jesus também não muito, William, né? Então o trio ali de ataque não foi tão bem, né? O Felipe Coutinho fez um golaço, né? Teve uma atuação aí destacada, mas infelizmente não foi o resultado que a gente esperava. O quarteto, né? O quarteto ali da frente, né? Coutinho, William, Neymar, Gabriel Jesus, né? O Coutinho ainda teve um baita de um golaço, diga-se de passagem, né? Mas realmente, e sobre os lances eu também acho, né? Que Piracicabana falar VAR é difícil, né? É meio complicado. Eu dou ainda de São Pedro, né? No VAR aí dois detalhes, né? No lance do Miranda, assim, a gente vê sempre em câmera lenta, né? Mas você imagina na corrida, assim, se você está indo para disputar o lance, qualquer deslocamento você já desequilibra o jogador, né? Ainda mais você vê na imagem o cara empurrando com as duas mãos. E no lance do Gabriel Jesus, o que me chamou a atenção é que a bola estava perto dele, né? Se é um lance que a bola estava longe, você podia falar, o cara não ia mais conseguir alcançar, se jogou para tentar o pênalti, né? Mas a bola estava perto dele, ele tinha condições de tentar a finalização, né? Então, eu acredito que o árbitro errou nos dois lances e de resto eu concordo com o Du, assim, esse quarteto ofensivo nosso foi um pouco abaixo, né? E isso acabou pesando na escolha. Eu acho que o jogo mudou muito depois do gol, né? Que a Suíça é forte pelo poder de marcação. Então o Brasil conseguiu abrir o placar, o que fez com que, primeiro que você já fica mais solto, né? Mais aliviado aí, né? Aquela tensão da estreia já vai passando. E segundo que o adversário tem que sair um pouco mais para o jogo, né? Aí a Suíça, depois do empate, aí pôde voltar, né, nesse caso até eu concordo com o que o Tite fez. Eu acho que foi bastante inteligente no primeiro tempo, tanto que acho que surtiu até poderia ter surtido efeito mais se a gente conseguisse o segundo gol, mas como o Evandro disse, a Suíça é conhecida muito por esse jogo defensivo muito forte. A partir do momento que você furou esse bloqueio e a Suíça teria que sair para o jogo, é onde daí, teoricamente, eles não saberiam jogar tanto assim. E aí foi quando o Tite recuou um pouco as duas linhas, jogou um pouco mais fechado exatamente para isso, para chamar a Suíça para o seu campo, que não é o jogo habitual da Suíça, para daí a gente conseguir um contra-ataque ou tomar conta de novo do jogo, né? Mas infelizmente acabou acontecendo esse gol da Suíça logo no começo do segundo tempo, que realmente quebrou um pouco da estratégia aí do treinador brasileiro. A defesa deles não é um queijo suíço, então, né? Não, nem um pouco. Não foi boa essa. Não foi. Mas também dá mérito para o adversário, né? A gente costuma falar muito dos erros nossos e esquece, né? De dar méritos para o adversário. O Shaqiri, né? jogou muito, né? O Shaqiri foi uma peça importante. Lá segurou, distribuiu bem o jogo ali no meio de campo. O número 11, aquele meio lourinho também chato pra caramba também, né? Então, a Suíça foi muito bem também, precisa dar mérito. A marcação proposta de jogo deles, que era anular esses atletas da seleção, eles conseguiram, então tem que dar mérito. E não está sendo fácil para ninguém, né? Você vê, a Alemanha perdeu pro México, né? A Argentina passou sufoco. A única goleada foi da Rússia contra uma Arábia Saudita, né? Com um futebol bem questionável aí da Arábia. De resto, está sendo jogo duro para todo mundo, né? A Copa do Mundo é assim mesmo. E sexta-feira tem mais, né? Segunda a gente volta para comentar mais um pouco o jogo do Brasil. Obrigado, Evandro e Eduardo. Até a semana que vem. Valeu, continuar de olho aí, né? Na movimentação dos bastidores do 15, né? Semana que vem deveremos aí trazer vários nomes de atletas que irão compor o elenco do 15 de Piracicaba na Copa Paulista. Falar dos jogos das equipes das categorias de formação, né? Quarta-feira já tem do Sub-20. Aí no sábado, mais uma partida do Sub-20, uma do Sub-15 e uma do Sub-17, além do jogo da seleção na sexta-feira. Então, bastante assunto aí na próxima segunda. Um abraço a todos. Isso aí, Roberto. Como o Evandro disse, um olho no 15 de Piracicaba, o outro na Copa do Mundo, nos nossos torcedores. Continuem enviando suas fotos lá com a hashtag 15 na Copa, para a gente aproveitar nas nossas redes sociais, mostrar todos os quinzistas que estão lá na Rússia torcendo pelo Brasil na Copa do Mundo e também reforçar, né, que aqui todos os produtos que vocês veem aqui no nosso estúdio aqui estão à venda na loja 15 Mania, produtos aí oficiais do 15 de Piracicaba, alusivos à Copa do Mundo.
Nós ficamos por aqui, então, com o 15 na TV. Você pode acompanhar todas as notícias do 15 de Piracicaba no Facebook ou da TV Unimap também. Até semana que vem. Tchau!